Em nosso estudo de hoje, a lição 28 do livro Rumo Certo, e tem por título Imperfeitos, mas úteis. Busca e acharás, prometeu o nosso Divino Mestre. Insistamos no esforço e com o apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Em todos os lugares somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que por isso se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido ao rude labor da iniciação? Onde o artista exímio que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se afeiçoa, e em que se aperfeiçoa a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza? Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço, consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar e sustentando devido respeito aos missionários de cúpula no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces. Para isso, no entanto, para que te desincumbas das próprias obrigações, não requisites nomeação particular. Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. A construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos para não descerem ao desânimo, os retos para que não se transviem, os fracos para que se robusteçam, os tristes para que se consolem, os caídos para que se reergam, os desequilibrados para que se recomponham, os grandes devedores para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar. Mas todos somos chamados a contribuir no bem geral, porquanto assim como o minério bruto se depara na ganga ao calor da alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo do progresso, também a nossa alma, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se pouco a pouco em veículo de amor e canal de sublimação. Esse ponto, gente, eu só tenho a agradecer demais ao Emmanuel, porque foi uma frase do Emmanuel que conheci logo que me tornei espírita, que fez toda a diferença para mim. A frase dele era: jamais nos escoremos na ideia da imperfeição para fugir do trabalho que a gente tem para fazer. A ideia é: toda grande obra começa com um pequeno tijolo. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Os primeiros passos são sempre vacilantes. É só a gente olhar para os bebês que a gente tem. A alegria que tem quando ele começa a andar e ao mesmo tempo a preocupação, né? Porque a gente tem que esconder tudo da casa, que agora tudo pode machucar, pode quebrar, pode botar o dedinho na tomada. Mas aqueles passos desengonçados são os mesmos passos que a gente dá quando a gente começa também a escolher um trabalho no bem e a fazer esse trabalho. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. E a gente sabe que teoria sem prática é teoria morta, é a mesma coisa que fé sem obras, como dizia Tiago em sua epístola, mas a gente sabe também que a teoria ela vai ajudar bastante, sim, na hora da prática. Então, tem coisas que a gente aprende fazendo. Tem coisas que, se a gente puder pegar a experiência com alguém antes, pelo menos para dar uma dica de como iniciar, mas vamos ver os exemplos. Sair da teoria, vamos para os exemplos. Teve um dia que a gente resolveu começar a fazer um trabalho de entrega de quentinhas na rua, e esse trabalho começou por conta de um tio muito querido que eu tenho, que ele estava com depressão aos 60 anos de idade, porque foi professor a vida inteira e passava lá no município que ele mora, que é São João de Meriti, e via que tinha muito morador de rua. E eu falei: por isso que você está com depressão, mesmo tendo trabalhado na parte mais nobre, que é a educação, você está com depressão, então vamos começar a entregar comida. E quando você começa a entregar, primeiro, olha, eu gosto de lembrar disso porque dá sempre uma alegria, né? A gente comprou copo transparente de 500 ml, aqueles copos que o pessoal usa para servir açaí,
e colocou sopa no copo. Deu tudo errado, porque quando colocou um copo em cima do outro, o copo afundava no outro e derrubava a sopa dentro da caixa de isopor. Depois a gente descobriu que a gente tinha que fazer era na quentinha mesmo, aí começou a comprar quentinha. E depois a gente descobriu que a sopa na quentinha sempre traz problema também. No final a gente acabou no feijão com arroz, ensopadinho de carne moída com batata e cenoura. Era o mais simples. Aí a gente começa a entregar e você começa a descobrir as particularidades do trabalho indo no local. O morador de rua não fica em qualquer lugar. Eles sofrem muita violência, então eles vão ficar sempre aglomerados em algum lugar mais iluminado. Então é praça pública, é frente de lojas, frente de banco, tem que ser um lugar que eles se sintam protegidos. Você vai entregar comida para eles, não pode ser comida temperada demais, senão você vai fazer a pessoa passar mal. Uma vez nós fomos levar um médico para tentar atender as necessidades mais urgentes e o médico viu numa pessoa que estava acometida por uma virose, deixou um remédio com ele. Na semana seguinte, a gente foi interpelado por outros moradores de rua que falaram: não dá mais remédio para ele, porque vocês viraram as costas. Ele tomou tudo de uma vez e passou muito mal, teve que ser levado aí para pronto-socorro. Quer dizer, a gente tentou ajudar, acabou atrapalhando. Então tem coisas que só quando você toma a coragem de dar o primeiro passo é que você vai começar a aprender, vai descobrir os detalhes, a especialidade de cada serviço, que cada serviço vai ter os seus detalhes, e mais a gente entende que, como Paulo de Tarso fala na carta aos Coríntios, o tronco é um só, é o Cristo, mas os galhos, cada um vai desempenhar a sua função de maneira diferente e vai ter particularidades completamente diferentes. Ou seja, quando eu pego as casas espíritas que a gente conhece, que são vinculadas também ao Centro Espírita Leon Denis, aqui do Rio de Janeiro, e Bento Ribeiro, como nós somos, aí você vai ver, a nossa é uma escola primária, Fraternidade e Oficina do Amor. O Centro Espírita Leopoldo Machado é uma casa de cultura, tem um teatro. O Condessa Paula faz um trabalho voltado a moradores de rua, tanto ele entregar a quentinha, como recebendo os moradores lá na casa para tomar banho, fazer barba, cabelo, bigode, almoçar, enfim. O Daniel Cristóvão faz um trabalho com crianças especiais. As crianças são trazidas com síndrome de Down, com autismo. Enquanto elas estão no tratamento, a palestra espírita é feita para os pais. Cada uma dessas casas vai ter um centro de atenção, um detalhe que é só deles. E você só vai aprender esses detalhes você fazendo mesmo em loco, tomando a coragem, a iniciativa de começar a fazer. Mas a gente vai alertando mais uma vez, quando vocês começarem a fazer, tem alguns monstros aí, monstros mesmo, que a gente precisa estar pronto para enfrentar. Primeiro, o monstro da preguiça. Ele vem junto com o monstro do desânimo, porque alguma coisa vai querer mostrar pra gente que a gente é imperfeito ainda, que eu não tenho galardão moral para fazer isso. E a gente fala que ousa de quem tem, aquele que tiver isento de pecado aqui na terra, que atira a primeira pedra. Todos nós temos milhões de defeitos, mas esses defeitos eles vão querer visitar a gente na intenção de, sabe aquela coisa de puxar a perna mesmo, falando, volta pra cá. Você está pensando que você é quem? E tem gente que se deixa levar por isso. Fala, realmente, eu não sirvo mesmo para isso. Eu tive amigo, por exemplo, que um dia ele falou, me desculpa, muito obrigado pelo convite que você fez, mas eu não consigo ainda ficar longe da vida noturna, longe do uso do álcool, enfim, ele teve a opção dele. Né? Mas a gente lamentou, porque eu conheço gente que mesmo usando o álcool, começou a trabalhar, e depois começou a ver que o álcool também é uma droga. Não é que você esteja totalmente proibido de usar, mas se você utilizar de maneira desequilibrada, vai trazer problemas graves para o seu organismo em curto prazo. Toda droga tem um momento certo de ser utilizada para alívio de alguma coisa, mas não para ficar sendo utilizada o tempo todo, de maneira até a entorpecer o nosso corpo, enfim. Mas a ideia é, a gente tem que escolher um determinado trabalho, aí a seara é livre, você vai escolher, e de preferência a gente sempre está batendo nessa tecla. Escolham aquilo que vocês têm aptidão para fazer, que vocês já gostam de fazer e que vocês vão sentir o prazer de estar fazendo. Porque aí depois, conforme vocês vão vendo as necessidades mais prementes, vocês vão aprendendo naturalmente, de coração, sem violência, sem força nenhuma, a fazer coisas novas
para também o alívio do semelhante. E assim a gente vai chegar à excelência um dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.